Olá, esse é o Mentes em Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre os vilões mais inteligentes que a gente lembrou. Eu tenho um probleminha. E aí vocês perguntam, e existe vilão burro? Existe. E muito. Né? Só agora que dá de lembrar dois, talvez o vilão em si não seja nem burro, ele consegue até fazer as coisas que ele quer fazer lá, porém o objetivo dele é muito sem sentido, tipo o Schwarzenegger. Tu já assistiu aquele filme, eu acho que é do Batman e Robin? Ah, o Dr. Gelo. Sim, Dr. Frio. Dr. Frio, ele queria congelar o mundo pra roubar o dinheiro, pra conseguir comprar outra coisa, mas se o mundo já vai estar congelado, pra que ele vai precisar de dinheiro? É só ele congelar o mundo e ir lá e pegar. Não faz o menor sentido. É o dinheiro congelado. É de preferência dele. É, isso aí. A não ser que ele queira isso, né? Mas Né? o filme não dizia, então é um plano burro. Você é retardado por acaso? E antes da gente começar a nossa lista, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo. E compartilhar, comprar. É verdade, não esquece de compartilhar Compartilhar com e os não outros. esquece de se inscrever. A gente está vendo que você está assistindo sem se inscrever e sem Exatamente. curtir. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, senhora, senhora. E o nosso primeiro vilão da lista, que está no nosso coração, é o Dr. Hannibal Lecter. Vai aparecer em 3 filmes, começando com O Silêncio dos Inocentes, lançado em 1991, com direção de Jonathan Demme, e depois no filme com o próprio nome dele, Hannibal, Com Ridley Scott, que foi lançado em 2002, 2001. Cheguei perto. É o Hannibal, é o próprio Hannibal. E depois é o Dragão Dragão Vermelho. Lançado em 1900... Ah, não, confundi. 1981 foi o livro que foi lançado do Dragão Vermelho, porque nos livros o Dragão Vermelho é o primeiro livro a ser lançado, porém ele foi o último filme a ser feito. Tudo bem. E depois veio O Silêncio dos Inocentes. Aí por último Hannibal, que foi a merda. Ué? No livro. No livro? O livro. Tu não te lembra que eu te falei o final? Não, Ninguém gosta do final do livro. eu não lembro. A trilogia do filme é ótima. Agora, o filme em si, o livro em si, o Thomas Harris, ele lombrou geral. Tá bom. Pra começar, o Hannibal, ele é um ex-psiquiatra bem famoso na época dele, que foi... que ele acabou sendo preso em uma das sequências, que é no Dragão Vermelho. O Will, ele descobre sua verdadeira identidade, que ele é mostrado como uma pessoa, embora ele seja bem educado, carismático, ninguém esperava aquilo dele, e lá ele é um canibal sanguinário, por assim dizer. Oh, meu Deus! Deus, né? O Will ficou chocado. Aí quando ele é prisionado, na sequência de Silêncio dos Inocentes, na verdade, em Silêncio dos Inocentes, se eu não me engano, tem a aparição do Hannibal, tem uns 17 minutos. O filme todo tem uns 17 minutos. Sabe, mas parece que ele Ele aparece parece tanto. Pois é, mas não é. Ele tem uns 17 minutos, né? É ilusão. Delusions! O Hannibal tá nessa lista justamente porque ele não é aquele típico vilão que a gente tá acostumado a ver. Quando a pessoa é louca, ela age de uma forma estranha, ela tá toda cebosa lá, tá se destruindo e tudo mais. Não, ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa elegante, é culto, é refinado, ele sabe desenhar, ele sabe tantas coisas, ele é muito inteligente. Ainda ajuda a polícia a pegar os outros bandidos enquanto tá preso. Exato. E ele não pode nem sair pra investigar e descobre as coisas antes dos policiais que estão lá na rua. Humiliation. Assim, e é justamente por conta o Anthony Hopkins, ele ficou justamente conhecido por conta desse papel dele, e eu acho que nem o próprio diretor imaginou o sucesso que ele ia fazer. O Anthony, ele se jogou de cabeça mesmo no papel, porque ele ficava investigando vários tipos de crimes, de assassinato, ele ficava vendo como os assassinos se comportavam. Ele parece que ele já tinha ido até em julgamentos de assassinos para ver como que eles se portavam. Aí ele se jogou, ele interpretou muito bem o personagem dele, tanto que aqui ele é um dos vilões que eu mais gosto.
É meu preferido. Preferido da lista também, eu acho. E assim, ele é lembrado com aquela cara dele, aqueles momentos que ele não pisca toda hora, que ele sempre tá lá observando. Ele fica meio que atacando as pessoas, debochando das pessoas, mas de uma forma refinada e elegante. Aí ele Tanto que tem vezes que ele ofende a pessoa nem entende assim, que é uma ofensa. E tipo, eu amo ver quando ele tá, mesmo que ele tá naquela prisão lá, tá cheio de desenhos que ele faz, eu amo desenhos dele. E tipo, eu acho que no Hannibal, o terceiro filme, na verdade o segundo filme... Em ordem cronológica seria o Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes e o Hannibal, né? Só que o filme foi lançado primeiro Silêncio dos Inocentes, depois Hannibal e depois o Dragão Vermelho. Aí no Hannibal lá tem tipo, ele tá foragido. Aí ele passou 7 anos em Florença, na Florença, e tipo lá tem todo uma imagem renascentista e como ele tá tentando trabalhar numa livraria, parece, mas nem bem uma livraria, ele quer ser para pesquisa. E tipo lá mostra mais um pouco da personalidade dele e é cativante de certa forma. E ninguém espera aquilo de uma pessoa que ela é tão... Até a forma como ele se porta em qualquer lugar, ninguém pensaria que ele faria atrocidades dessa. E até a própria teoria dele de que ele faz isso porque ele meio que devora as pessoas que são pessoas más, de certa forma. São pessoas ruins, que fizeram alguma coisa. E então, pra tudo, ele tem um motivo. Ele não sai que nem um doido por aí sem comendo qualquer pessoa. E o segundo vilão da nossa lista é o Pennywise, do It, a Coisa, lançado em 2017 sob a direção de Andy Muschietti, que eu não tenho certeza se tá certo, parece alguma coisa de junção com um mosquiteiro ou... Meu skate. Meu skate. A gente nosso problema com sobrenomes americanos. Né? E o nosso palhaço preferido, feito pelo Bill Skarsgård, que também está no nosso coração. Que atuação bela. Né? Que, nossa, eu fico até sem palavras de tão alegre que eu fiquei emocionada com aquela atuação dele, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto do filme e eu gostei tanto da história, das crianças que também atuam muito bem, mas ele é o ponto principal. Não tem ninguém que assista o It que não vá lembrar do palhaço, já que ele também é um dos protagonistas de lá, do palhaço Pennywise. E grande parte disso se deve pela atuação, porque também o Bill Skarsgård se entregou muito ao papel, ele pesquisou sobre o palhaço, ele assistiu inúmeras vezes a outra versão do It que tinha sido feito por um ator que eu esqueci o nome. É Tom alguma coisa assim. Eu não lembro muito o nome dele. Ele leu o livro que até hoje eu não tive coragem de ler. Comprei, está ali atrás da Yara o livro. Ainda não tive coragem de ler. Ele leu, eu acho que parece que até mais de uma vez o livro. E eu sei que ele até assustava as outras crianças no site de gravação quando ele não assustava os adultos também. O James McAvoy, ele fala que ele tinha uma certa agonia com palhaços, ele se sentia muito intimidado e agoniado com o Bill quando ele estava interpretando. Ele próprio se assustava, né? E ele chegava a tão ponto que até aquele efeito do olho dele, que ele fica com um olho olhando para a câmera e o outro para a criança que ele tá atacando, não é efeito, não é CG, é ele mesmo que conseguiu deixar que o olho dele ficasse daquele jeito vesgo, assim, ao contrário, e aquilo dá uma agonia quando a gente vê, e quando a gente sabe que ele mesmo fez, eu não sei nem como que é capaz de fazer aquilo. Aquela cara que ele faz, que ele a boca, também. ele próprio fez aquilo. E ficou bom, toda aquela parte lá, coisas até que aconteceram sem querer, tipo a baba dele escorrendo, escorria porque ele ficava com aquele formato de boca esquisito, ainda tinha outra coisa que ele tinha que usar por dentro. E até as coisas que eram sem querer ficou aparecendo. Tu acha que ele tá babando lá porque ele tá com fome, porque ele se alimenta do medo. E quem mais tem medo do que as crianças, que é o prato preferido dele? Hoje a gente tá falando só de gente que demora outras pessoas. Eu tô percebendo que Primeiro o Hannibal, depois o Pennywise. Não se preocupe, os próximos não são canibais. É verdade. Hello. For the last time.
E o nosso próximo vilão da lista é o David 8, ou se você preferir, David 8, do filme Prometheus, lançado em 2012 com a direção do Ridley Scott. O filme Prometheus, tipo, ele tem meio que... Ele passa a ideia de como a origem do Alien. Basicamente isso. Era um vírus que foi evoluindo. E lá, eu acho que quem mais se destaca é o David, que é um androide. Ele é o filho substituto que cuida do dono, que já é um senhor de idade já caiu aos pedaços. Uma idade avançada. E meio que escravo também nem escravo, ele é um mordomo de lá, ele que cuida de todo o local da nave Prometheus. O homem só diz que é filho dele porque é a criação dele, porém não tem afeto. Literalmente, eu te criei, você deve me servir. Exatamente isso. Aí não é nem totalmente mostrado a personalidade dele, é só depois que vai, meio que fica... De início eu fiquei um pouco confusa do que achar dele, porque ele meio não falava ainda quais eram realmente as intenções dele. Ele ficava muito curioso com aquele novo mundo. A atuação dele era só facial, a gente só tentava saber o que ele tava pensando pelas expressões que ele dava. Sim, aí tipo, ele ainda não sabia de nada ainda o que estava acontecendo, e depois que ele foi naquela nave dos engenheiros, dos criadores, aí ele descobriu esse vírus, e ele não, a equipe toda de pesquisa descobriu. E ele ficou meio que fascinado com aquela ideia de criação. Porque ele tava meio que chateado, porque o criador dele não ligava pra ele, então ele queria achar o criador do criador dele. Sim, aí tipo, ele ficou com essa ideia, e ao mesmo tempo ele é um androide muito egocêntrico, muito, de certa forma, radical. Tanto que ele não se importa com a humanidade, ele odeia a humanidade, ele não... O que é a vontade dele, se a criação dele tem que seguir tal coisa, tem que ser daquele jeito, ele não tá nem aí se vai ter se tiver um obstáculo, ele vai tirar, não tá nem aí o que vai acontecer. Aí, tipo, ele entrou nessa lista porque, de certa forma, ele é inteligente, ele bota aquela ideia, ele é tão manipulador, de certa forma, e ele bota aquela ideia que ele tem, aquele centro daquela ideia de que ele quer criar e ele quer ser o criador, Deus praticamente. Porque ele se vê como uma evolução do ser humano, porque ele é uma máquina, mas ele também é uma evolução das outras máquinas, porque ele consegue pensar por si próprio e ele também consegue desenvolver alguns sentimentos. Aí ele meio que se revoltou contra a humanidade, tanto que nas sequências foi só, eu acho que no filme Prometheus e no Covenant, quem se destaca é ele. Ele carrega o resto dos filmes na costa dele, porque... Nem o Prometheus, ele já faz parte da saga do Alien. Nenhum outro filme depois do Alien, O Oitavo Passageiro, ficou tão bom. Esse daí era pra trazer a saga de volta, mas pra mim mais enterrou do que trouxe de volta. Sim. Promise of gold. Big things have small beginnings. You told your sons. O nosso próximo vilão da lista é o Coringa, conhecido popularmente no Brasil, ou o Joker. Prefiro o Joker. Mas também a gente está acostumado a falar Coringa, então vai ser Coringa. É um personagem fictício criado pelo Jerry Robinson, que pertence à DC Comics. E esse é um dos vilões que eu acho que todo mundo conhece, até porque ele já existe há muito tempo, que ele veio dos quadrinhos, ganhou animações muito famosas e no cinema teve a mesma trajetória de todos os outros lugares que foi fazer sucesso. Já foi feito por vários atores, como deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Jack Nicholson, nossa, isso é difícil falar o nome desse ator, o Jared Leto, que foi uma tristeza para o mundo, o Jorge Romero, e o nosso querido Heath Ledger, e o Joaquim ou Joaquim Fênix? Joaquim Fênix. Joaquim Fênix, que foi ano passado ou esse ano? Foi ano passado. Estou caduca, tô esquecendo as coisas. Sim. Em ordem é o Jorge Romero, que é aquele personagem aquele ator bem mais antigo, e depois vem o Jack, que é até aquele ator do Iluminado. Aí vem na outra sequência que é o Heath Ledger, o Jared Leto e o Joaquim Fênix. É isso aí. Os filmes vão mostrar de forma diferente várias personalidades, que é o Coringa, que também não se tem como se dizer uma origem certa, porque
ele é um personagem que ele é tão perturbado que ele gera várias coisas. Quando pergunto pra ele de onde ele veio, ele vai criando histórias de como surgiu a marca dele, como que a cara dele ficou branca, o cabelo ficou verde. Tanto que a única coisa que a gente tem certeza é essas características que ele tem, porque a origem dele é incerta. Ele é uma incógnita no universo da DC. A própria DC não oficializou como é a origem, só tem essa base. Deixa as teorias para os fãs ficarem batendo cabeça. Exatamente. É o charme dele. E é o grande inimigo do Batman, e ao mesmo tempo inimigo e amor, porque eles se completam. Um não existiria sem o outro, e enquanto tiver Batman vai existir o Coringa, enquanto existir o Coringa sempre vai ter um Batman. E, não sei se vocês perceberam, se a gente não deixou claro, o nosso preferido da lista é o Heath Ledger, por mais que o Joaquin Phoenix tenha feito um Coringa muito bom, na nossa opinião, se for parecer realmente com um dos quadrinhos e dos outros lugares, das animações, o do Heath Ledger, pra gente sempre vai ser o nosso preferido. Eu acho que é porque o Joaquin Phoenix, ele é tipo... Ele teve uma ótima atuação, tanto que é que eu gosto do filme, mas tipo, a atuação dele se encaixa muito... O personagem que ele criou com Coringa é muito mais doente do que brilhante. Quanto o Heath Ledger, ele dá aquele Coringa, tipo, ele é mais brilhante do que louco. Ele pensa tanto, ele dá toda aquela criatividade que ele tem. Cria aquela anarquia que aqueles planos dele são muito bons. Pois é, e do Joaquin Phoenix, por mais que seja meio que a ascensão do Coringa, ainda assim fica aquela ideia de que ele ainda não é totalmente... Eu ainda não considero totalmente Coringa, meio que pra mim seria ainda... Até porque o que eles mostraram lá é um cara meio que... o cara pobre, perturbado, sofrendo de esquizofrenia. E só, basicamente foi isso, ele sofrendo muito, aquele filme é uma tristeza sem fim. É verdade, se você quer ficar depressivo, não vai assistir o Coringa. Sei lá o que aconteceu, é raro porque ele é um Coringa, mas ele tipo é aquele Coringa... Ele é um gangster. É um gangster. Meio louco, um gangster meio louco. Sim, não faz diferença nenhuma a gente assistir, tirando o Esquadrão Suicida, não faz diferença nenhuma assistir o Coringa e, sei lá, trocar por um filme de algum gangster. Mas em defesa do ator, eu assisti outros filmes dele já e ele é um bom ator. Então eu acho que foi o roteiro que deram pra ele, porque até numa entrevista ele falou que ele fez o que pediram pra ele. Então se ele fez o que pediram pra ele, foi pedido pra ele ser um gangster meio louco lá, com uma jaqueta sem camisa. E falaram que ele entregou aquilo que ele queria e que eles foi pedido. Só que os fãs não gostaram e ficou aquela coisa estranha. Aquela tristeza. Aquele dinheiro jogado fora, ainda assistir Esquadrão Suicida. E bora ver o que vai acontecer nesse Esquadrão Suicida, que vai ser relançado. Que eu acho que ele vai participar, nem tenho certeza se vão tirar ele, se vão colocar ele parece que ainda. Tava vendo alguma coisa de quererem colocar ele, eu nem lembro se ele aceitou realmente. Parece que ele aceitou, parece que ele aceitou. Pois é, bora ver como que ele vai aparecer nesse novo Esquadrão Suicida e se ele vai aparecer no Snyder Cut, que a gente também quer saber como que vai ser, e boatos indicam que ele tá sendo chamado para gravar junto com o pessoal da Liga da Justiça. Boatos. Sabemos se é verdade? Não sabemos. E criamos expectativas? Criamos, são boas nem sempre. E nosso próximo vilão da lista vai ser o Roger Kint, que é do filme Os Suspeitos, que foi lançado em 1995, sob a direção do Bryan Singer. E olha que a gente tem um amigo chamado Bryan e ela esquece. Né? Ódio ao Bryan. O filme ele vai contar sobre a prisão de 5 suspeitos que, entre eles, estão procurando quem é Casey Shaw. Eu não lembro o sobrenome dele. Acho que é Soze. O Soze. Relevem, né? A gente bota uma foto aqui na edição pra você saber quem é, que se for, espera que a gente fale o nome certo, a gente não cria essa ilusão. Né? Nesse filme, o Roger Kint, que eu bora falar esse nome dele aí, porque o outro é muito complicado. Ele é um dos suspeitos de um crime que foi cometido lá, e grande parte do filme vai ser narrado dentro dessa delegacia, onde o delegado ele vai interrogar 5 suspeitos, incluindo ele, e o filme vai mostrando várias narrativas, vários personagens, vai te levando a pensar que todos eles são culpados, ou em alguns momentos que eles não são culpados.
E esse personagem, ele é tão manipulativo que tu chega até a pensar, olha, esse cara manco, como que ele vai fazer isso? Não, ele não faria isso. Claro que deve ser outro, não sei o quê. E ele passa aquele ar de bonzinho. A gente realmente não suspeita, porque tem vilão que, pelo amor de Deus, ele tá se fazendo de pessoa boa e os outros dentro do filme acreditam, mas tu tá vendo aquela cara cínica dele. E esse não. O ator atua tão bem que faz parecer que ele não é quando tanto que o delegado libera ele lá no final. Olha, spoiler agora. Se você não quer saber o final, passe o vídeo. Porque no final, o delegado libera ele e na hora que ele tá saindo, nem manco ele era. Ele sai mancando, ele sai andando mancando, e aí depois começa na rua, vai aparecendo os passos dele lá, e aí ele começa andando normal e vai embora, e aí o delegado depois de muito tempo começa a fazer umas conexões bem loucas lá. E aí que ele vai perceber que ele deixou o criminoso fugir, aí ele lá, oh meu Deus, e aí quando ele vê o cara já tá saindo da cidade no carro, já foi embora, já era. Já era. Então eu acho que o bom desse filme é justamente a manipulação que esse Casey, que é meio que o apelido que deram pra ele, tentando descobrir quem é realmente entre eles, e tentar saber que 5 suspeitos e só um deles é o verdadeiro. E eu acho e todos passam a ideia de que são culpados, e aquele que é solto é aquele que é realmente o culpado. Ele faz parecer que ele é inocente, que os outros são culpados. There was a lineup and Roger, really? People say I talk too much. he doesn't know about more to his story, believe me. In a world. Well, I believe in God. And the only thing that scares me is Kaiser Soze. O nosso último vilão da lista é o Coronel Haslanda, do filme Bastardos Inglórios, lançado em 2019 com a direção do Quentin Tarantino. Nosso amado diretor Quentin Tarantino. Precisamos fazer um vídeo sobre ele. Né? O filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial, falando sobre... Começa com um dos vilões principais, é o Coronel Hans, que de início ele meio que tá procurando, de modo geral, ele é um caçador de judeus, ele persegue, tanto que ele é conhecido justamente por ser o melhor em perseguir judeus e conseguir capturar eles. O especialista. O especialista, com aquela cara dele, aquela cara debochada. E ele é interpretado pelo ator Christopher Watts, que é um dos melhores atores que eu também gosto, justamente porque a atuação dele parece que ele é feito para aquele personagem. E de início mostra o Hans lá meio que perseguindo um grupo de judeus, e ele não é, esses grupos de judeus estão lá embaixo de uma casa e ele está conversando com o dono da casa, e tipo, ele é tão manipulador, a gente já percebe pela forma como ele conversa, e tipo, ele entra lá, a gente sabe que ele é aquele coronel nazista, mas tipo, a forma como ele fala... É bem parecido com o Hannibal também, porque ele é muito educado. Ele é educado, simpático, mas aquele sorriso debochado que ele tem, tipo, e a pessoa fica apreensiva. Não dá de confiar no judeu. Aí, um pouco ele descobre... Quê? Não, nazista. E, tipo, ele tá lá conversando com o dono, o cara, ele já sabe que os judeus já estão lá, então ele faz todo aquele jogo de manipulação, que o cara já não aguenta a pressão e fala, apontando que eles estão lá embaixo, que ele tá escondendo. E tipo, acontece o massacre e tudo mais, e um dos sobreviventes é a Shoshana, que ela sai correndo, tanto que é uma das cenas mais memoráveis do filme, é ele tentando atirar nela, mas só que não atira, que ela já tá longe, e ele grita lá, ao revoar Shoshana. Porque um dos outras línguas que ele fala é francês, inglês. Ele fala várias línguas. Sim, o próprio ator fala que é melhor ainda por conta da atuação. Au revoir, Shoshana! E tipo, é um grande personagem, tanto que aqui ele tá meio que à caça de um grupo de judeus que são os bastardos conhecidos, que odeiam nazistas e meio que mata vários nazistas por onde eles passam. A ideia é basicamente isso, nesse grupo de bastardos americanos, que é um deles que está à frente deles, é um coronel também, mas só que é o interpretado pelo Brad Pitt. Com aquela cara dele e aquele bigode. Eu só lembro o pessoal falando do urso.
Que a outra cena, uma cena maravilhosa, é aquela quando eles chamam o urso judeu. E tipo, fica um caçando o outro até chegar naquele final meio confuso de que parece que um vai vencer e o outro ou não sabe quem vai vencer ao certo. E tem aqueles momentos que a gente vê que ele é tão educado e refinado e tudo mais, que a gente não percebe o monstro que a gente sabe que ele comete aquelas atrocidades, mas não sabe, ele não demonstra muito na força dele, ele só manda os outros. É porque o ator mesmo em si, ele é pequeno. Aí tipo, a pessoa olha, ele não parece tão ruim. Tanto que duvidaram quando ele foi escalado pro papel, mas ele atua de uma forma tão boa que mesmo que eu acho que se ele estivesse na tua frente, tu fosse maior que ele, pelo jeito que ele te trata e que ele te olha, tu ia ficar com medo dele, tu ia ficar intimidada. É isso que eu tava buscando. Ele consegue intimidar os oponentes dele muito bem. No filme, até eu esqueci a jornalista lá, que estava infiltrada, ela própria suspeitava dele, ela não imaginava a capacidade dele. E tipo, ele entrou nessa lista porque ele é uma pessoa manipuladora, ele faz bem o trabalho dele, que é caçar todos os judeus. E ele é uma pessoa tão estratégica e ao mesmo tempo toda aquela falta de humanidade que ele tem, ele esconde embaixo daquela imagem de um homem educado, embora esteja com aquela roupa de nazismo e ninguém deva confiar, mas a forma como ele conversa e convence o personagem e até o próprio público de que ele não a gente duvida da capacidade dele e ele vai além disso, ele supera os limites que são impostos a ele. É verdade, literalmente faz a pessoa confiar nele pra poder matar depois. Né? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu curtir e de se inscrever no canal. Até mais!